Eu não posso afirmar que eu faço todas as coisas de uma forma bonita, mas eu posso alegar que eu sempre tento. Logo, esse vídeo não é sobre comparações ou esfregar isso na cara de ninguém, mas discutir o quanto isso faz diferença nos resultados das coisas que a gente quer atingir. Porque afinal, eu tenho certeza que você também tenta fazer tudo bonito, mas a gente não para realmente medir o valor disso. E fora que fazer bonito é muito foda. Desde pequeno eu sempre fazia muitas atividades, como por exemplo, aulas de violino, karatê, e desde sempre os professores sempre me elogiavam na questão de técnica, na questão de forma. A única coisa que eles sempre reclamaram é que eu não era muito empenhado. Quando eu era pequeno, eu era muito preguiçoso e eu não gostava de treinar as coisas em casa. Mas para música e para artes marciais, por exemplo, eu sempre tive facilidade em pegar as coisas. Mas agora, olhando para trás, pensando bem aqui, eu lembro que eu queria fazer as coisas de uma forma bem bonita. Eu era muito de me exibir quando era novo. Eu queria ser que nem o Bruce Lee em artes marciais, lutando nos filmes. Ou eu queria tocar violino que nem nos concertos dos CDs de Beethoven e Mozart que os meus pais tinham. Em outras palavras, eu acho que os professores queriam dizer que eu fazia as coisas de uma forma bonita, mas que eu precisava de mais esforço para conseguir evoluir mais rápido. Anos mais tarde, quando eu fui aprender a fazer aulas de forró, eu acho que eu tinha lá meus 27, 28 anos. Eu lembro que quanto mais você queria caprichar nos movimentos de forró, quanto mais você fazer isso, mais as mulheres gostavam de dançar com você. Você sentia um efeito gravitacional, onde no baile ou nas aulas, as mulheres naturalmente se aproximavam e queriam dançar mais com você. E aqui valia o exemplo ao contrário também. Quando eu chegava na aula ou eu saía à noite e eu não estava muito inspirado, eu estava cansado, de saco cheio, e naquela época eu era mais novo, eu só tinha merda na cabeça, eu não queria dançar de um jeito empenhado, eu queria fazer de um jeito largado, nas coxas, não caprichava nos movimentos. E nessas horas a gente reparava que as mulheres percebiam isso, e o efeito gravitacional se invertia, você repelia as mulheres. As mulheres naturalmente, invisivelmente, elas não queriam dançar com você. Ou seja, você estava passando uma energia que não era muito boa. E essa coisa de faça bonito estava tendo um efeito contrário. Aliás, o efeito de fazer as coisas bonito é justamente isso. É a energia que você transmite. Porque tudo que você fizer com a sua alma, com o seu coração, transparece bonito. Bonito porque é de um jeito único. É a sua alma, é o seu coração, é o que você está transmitindo. Ninguém mais no mundo consegue fazer igual a você. E é por isso que é arte. É uma coisa bonita. Porque só você consegue fazer e mais ninguém. Eu acho que desde pequeno, até hoje em dia, eu tento fazer tudo de uma forma bonita. Em tudo que eu faço. Não só nos hobbies e nas atividades que eu faço, mas em tudo. Eu acho que até na forma de trabalhar no dia a dia, em escritório, era de uma forma leve, era de uma forma que fluía. Como você interage com as pessoas. É a energia que você traz para quem está interagindo com você. Então isso vale para tudo. Agora, mais especificamente nas atividades, hoje em dia, eu percebo isso também. Nas aulas de jiu-jitsu, o meu professor fala a mesma coisa, que eu sou muito técnico. E eu vejo que nos rolas das aulas de jiu-jitsu, todo mundo quer passar por mim. Agora isso pode ser um conjunto de fatores, né? Pode ser o fato de eu não ser um dos mais durão. Então as pessoas sabem que tem chance de passar por cima de mim. Mas por outro lado, pelo fato de não ser durão, eles sabem que não vão se machucar e vai ser um rola bem técnico. Mas também eu acho que pelo fato de ser técnico, de querer caprichar nos movimentos, nos golpes, as pessoas entendem que vai ser um rola bem técnico mesmo. E bem divertido também, porque vai ser puramente jiu-jitsu e não só força bruta. E as pessoas que assistem de fora sempre me elogiaram, falando que os rolas que eu faço são os mais legais ou são os mais interessantes de assistir. No CrossFit, eu sempre prezei a técnica antes de força, antes de qualquer coisa. Na música, então, nem se fala. O que eu sempre procuro fazer quando eu vou tirar as músicas é tocar do jeito que é tocado nos álbuns que a gente escuta.
porque para mim banda cover é uma homenagem a essas bandas. E quanto mais a gente conseguir ficar próximo ao original, isso não só é uma homenagem, mas também soa bem aos ouvidos de quem está ouvindo, porque é o que a gente está acostumado a ouvir em casa. E quando a gente sai para ver uma banda ao vivo, é muito legal ver essa versão que a gente ouve em casa através de uma banda que está tocando isso ao vivo. O que eu vejo muitos músicos por aí é que eles conseguem tocar bem, mas eles não têm a técnica nos instrumentos. Se alguém me perguntar, como os meus amigos perguntam, eu sempre comparo isso ao futebol. Você sempre vai jogar futebol por aí e vai ter gente que vai correr muito, que são muito raçudos e tudo, e até são eficientes, mas você vê que faltam fundamentos. Parece que não treinaram as coisas mais simples, como tocar uma bola, chutar, ou até no drible. E é muito diferente quando você vê, por exemplo, um Ronaldinho Gaúcho, um Alex, um Djalminha, não sei, mas são da minha época e tinham o futebol mais vistoso. É óbvio que esses caras têm todos os fundamentos. E em cima disso é que eles acrescentam o seu talento. E o mais importante de fazer tudo que você faz de uma forma bonita é que todo mundo nota isso, todo mundo percebe isso. Principalmente as mulheres. Você vê que quem faz as coisas de uma forma mais bonita chama atenção. Pode não ser o melhor naquilo, mas só de você fazer de uma forma sutil, de uma forma leve, isso já chama atenção. Isso é muito importante para os homens, porque para os homens isso quer dizer basicamente que você é caprichado nas coisas, que você tem um olhar para fazer as coisas de uma forma completa, de uma forma bonita. Isso subliminarmente transmite para elas que quando você ficar com ela, que vai ser dessa forma, que você tem a pegada, que o seu beijo vai ser gostoso, que o seu sexo vai ser o melhor de todos. Imagina um cara desses que faz as coisas de qualquer jeito. Você vê na sua academia, você vê no seu trabalho, você vê em qualquer lugar. Um cara desses transmite basicamente que o sexo vai ser aquilo que você imagina, largado, sem graça. Então tá aí um dos principais motivos de sempre caprichar bem nas coisas que você faz. E se você realmente quer aperfeiçoar essa coisa de fazer tudo bonito, eu separei 5 coisas que não só são transmitidas quando você faz as coisas bonitas, mas que se a gente aperfeiçoar essas coisas, a gente acaba aperfeiçoando essa arte de fazer as coisas bonitas. Uma das coisas que fazer bonito faz é transmitir confiança. Porque quando você tem confiança nas coisas que você faz, você realmente faz de uma forma leve, de uma forma que não é travada. E você não tem medo de você expor a sua arte. Então a gente tem que treinar em ter mais confiança, que isso vai garantir que as coisas que a gente realmente sabe fazer vão sair de uma forma bonita. E se você precisa de alguma dica para fazer isso, para fazer as coisas com confiança, eu separei um vídeo aqui que fala um pouco sobre isso. Como a gente faz as coisas sem estar travado, de uma forma leve. A segunda coisa que fazer as coisas bonitas transmite é a convicção. Então, quando a gente tem a intenção de fazer alguma coisa, a gente realmente faz isso de uma forma bonita. Se a gente fica no meio do caminho, em cima do muro, não sabe bem se a gente quer aquilo ou não, a gente demonstra isso. As coisas saem mal feitas. E tem um pouco a ver com o primeiro item também. Quando a gente não tem a intenção de fazer alguma coisa, a gente acaba não demonstrando confiança também. Essa falta de convicção é talvez o que eu tinha lá no começo nas aulas de forró. Quando eu saía à noite ou ia para a aula e eu queria dançar de uma forma meio sem vontade. É como se eu estivesse presente ali, mas eu realmente não queria estar lá. Eu queria estar em outro lugar, ou em casa dormindo, ou fazendo outra coisa. A terceira coisa que fazer bonito transmite é a sua bondade. Porque coisas bonitas não saem quando a gente tem raiva no coração, ou quando a gente tem alguma maldade que a gente quer fazer para outra pessoa. Então, as pessoas apreciam as coisas bonitas porque elas realmente são demonstrações de você querer fazer um mundo melhor, ou você querer fazer alguma coisa para agradar as pessoas em sua volta sem nada em troca. Então sempre esteja de coração aberto. Se você realmente quer fazer as coisas bonitas, é só quando você realmente quer fazer esse mundo melhor. A quarta coisa que fazer bonito demonstra é a sua inteligência. Porque fazer bonito às vezes tem a ver com fazer uma coisa de um jeito único, de
de um jeito que nunca foi feito antes. E para você chegar nesse nível de fazer alguma coisa que nunca foi repetida, você tem que ter essa visão além do que está acontecendo, ou além do que já foi feito. Para isso, você tem que estudar muito o que você está fazendo. Você tem que treinar muito o que você está fazendo. Porque aí vão aparecer essas visões que vêm do além, que faz a gente superar tudo que é simples, ou tudo que é óbvio. Para isso, a gente precisa sempre estar nessa jornada de autodesenvolvimento. Não só de melhorar aquilo que a gente faz, mas melhorar todos os aspectos da nossa vida. Porque quem faz uma coisa bonita, faz tudo bonito. E vice-versa. Então, a gente tem que melhorar todos os aspectos da nossa vida, porque as outras coisas que a gente tem acontecendo na nossa vida trazem perspectivas diferentes em algo específico que a gente quer. Muitos dos movimentos que eu faço no CrossFit acaba ajudando muito no Jiu-Jitsu. O fato de ter o ritmo da dança é o que ajuda quando eu vou cantar e tocar guitarra. Até na prática que eu tenho em gravar esses vídeos e nas aulas de oratória que eu faço, com certeza mudam completamente a minha vida quando eu vou interagir com as pessoas no dia a dia. Enfim, tudo tem relação um com o outro. E por último, que é uma coisa que nós brasileiros temos na nossa essência, é justamente a esperteza. A esperteza é o que faz a gente ter aquela sacada de fazer uma coisa de um jeito que nunca foi feito antes. Então a gente pode pegar desde o exemplo ruim, que é alguma gambiarra na favela de conseguir puxar eletricidade da rua sem pagar por isso, ou a gente fazer um gatonete para conseguir assistir TV a cabo sem pagar, que é o que a gente fazia antigamente, até o nosso jeito de jogar futebol, onde todos os dribles mais fantásticos saíram daqui do Brasil. E a gente joga a bola, assim como a gente faz muitas coisas, com uma certa gingada que ninguém no mundo consegue imitar. Isso vem da esperteza. A gente tem que sempre estar atento a tudo que está acontecendo em nossa volta e ter uma visão de criança, ter uma visão inocente e ver que tudo é possível, tudo pode acontecer. A gente nunca pode se limitar achando que tem regras para tudo e achando que tudo que é possível já foi realizado, já foi feito alguma vez. Eu acho que a gente está se limitando muito hoje em dia na forma de pensar. Deve ser porque a gente está muito vidrado no celular e a gente não está olhando para o mundo em nossa volta. Mas a gente não pode perder isso. E a gente sempre tem que estar com a cabeça aberta e com os olhos abertos, olhando em nossa volta e vendo todas as possibilidades. Todas as possibilidades de fazer tudo o que a gente faz de uma forma mais bonita, de uma forma única, que é a nossa. E assim a gente consegue mostrar para o mundo a nossa alma, o que o nosso coração diz. Tudo que vem da nossa criação e tudo que vem da nossa imaginação. A gente consegue juntar isso e mostrar para o mundo. E dessa forma a gente deixa a nossa impressão em tudo que a gente fizer e em todos que são afetados. Então faça bonito e faça isso. Deixe a sua marca em tudo que você faz e em todos que estão em sua volta.